Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilhe o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? E aí, aquelas coisas que eu falo sempre, não adianta ficar bravo, tá? Eu tenho que dar a minha opinião, não posso dar a opinião de alguém que me dá opinião e eu, entendeu? É a minha opinião. O Grêmio com o Mano apresentou uma melhora, sim. Aliás, com o James Freitas já apresentou a melhora. A verdade é que dos últimos 9 pontos, 3 com o James no Grenal e mais 6 com o Mano, a gente ganhou 3. Perdemos 6 por falhas individuais. No Grenal foi o João Pedro, no Godoy Cruz foi o Gemerson e ontem foi o Volpi. Eu concordo com isso, eu concordo. A minha opinião é que melhorou. E eu ontem fui, depois do jogo, fui ver a coletiva do Mano. Eu entendo essa situação em que o técnico novo chega e não pode se indispor com o grupo todo. O grupo tem lá as suas lideranças, as suas patotas, e na base do pé na porta, no início, não resolve. O técnico. O Filipão não. O Filipão, a função dele é meter o pé na porta se tiver que meter. Mas aqui eu estou me referindo especificamente ao técnico. Assim como o Rossato e o Guto Peixoto tinham que ter metido o pé na porta lá atrás quando entraram. Mas enfim, estou falando especificamente do Mano. A coletiva do Mano é boa. E ele fala algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele fala que não dá para ficar nessa de investimento toda hora, que ninguém tem dinheiro para isso. E ele fala uma coisa que eu defendo há muito tempo. Que um time arrumado, organizado, em um time organizado e arrumado, o jogador mediano desempenha. A entrega dele melhora. E eu concordo com isso. Ontem, ainda no pós-jogo, eu disse, eu vi o Kiki Massaroca pode funcionar num time arrumado? Pode, eu já vi isso acontecer. Eu já vi jogador que não era nada. Não adianta ficarem bravos comigo. Vão lá dar uma olhada, os mais novos. Quem era o Paulo Nunes quando chegou no Grêmio? O Paulo Nunes veio de troco. O Paulo Nunes era tão genial que o Flamengo exigiu, porque o Grêmio queria o Magno, o Flamengo exigiu que o Grêmio trouxesse também o Paulo Nunes. E aí caiu naquele time do Filipão e deu certo, muito certo. Então eu já vi jogador mediano, jogador que em passagens por outros clubes não tinha feito nada, chegar aqui, encaixar e funcionar.
E que isso se resolve com trabalho, organizando o time e arrumando o time para que a equipe funcione como time de futebol. E ele diz também outra coisa, que já passou da hora de alguém começar a dizer que o futebol brasileiro é cheio de jogador mediano. Eu digo aqui, disse em muitos vídeos, que o futebol brasileiro é o campeonato brasileiro é o campeonato japonês com grife. Aí alguém vai dizer assim, ah, tá louco. Vocês não vem com essa de Palmeiras e Flamengo e... Não. Qual é o time brasileiro que tem 11 craques? Qual é o time brasileiro que tem 11 craques? 11 é uma seleção. O Flamengo? Não é. O Palmeiras? Também não é. Não existe no Brasil. O que tu tem é times que tem um jogador bom, tem outros que tem 3, tem outros que tem 5, tem outros que tem 6, 7, 8, mas 11 ninguém tem. Então eu concordo e eu vejo melhora e eu acredito realmente que ali na frente a gente ainda vai estar bem melhor. Para ser campeão mundial, eu já disse aqui, não dá. Não dá. Mas não para estar nessa situação que a gente está. Mas, mesmo concordando com o Mano em uma série de coisas que ele falou, eu vou dizer para vocês que está acontecendo um equívoco, e aí é que eu digo para vocês, se esse equívoco for do microfone para fora, tudo bem. Agora, se realmente acreditam lá dentro do Grêmio que isso é verdade, aí é preocupante. A gente está tratando regra como excepcionalidade. Então a gente trata a falha do João Pedro no Grenal como uma excepcionalidade. É excepcional o que aconteceu no Grenal. O João Pedro teve jogo que fez 2 pênaltis no mesmo jogo. As falhas do Gemerson contra o Godoy Cruz foram excepcionalidades? Não foram. O Gemerson falha em todos os jogos. E eu falei ontem no pós-jogo, se vai terminar em gol é outra conversa. Mas a falha existe. Ontem tentou entregar 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque ele não consegue. Ele para marcar, ele tem que empurrar, ele tem que segurar, ele tem que puxar. E na velocidade perde todas. Ou seja, não se presta nem para correr. A falha do Volpi ontem foi excepcionalidade? Não foi. Não foi. Contra o Godoy Cruz, e eu lembrei, contra o Godoy Cruz foi encaixar uma bola fácil na pequena área, a bola bate no ombro dele. Uma bola que nem chute a gol foi. Era só segurar firme, ele foi segurar firme, encaixar, e a bola bate no ombro e pula para frente. Não é exceção. Ontem, contra o Godoy Cruz, não virou gol. Ontem virou. Então, a minha primeira discordância é essa. É que não dá para tratar a regra como excepcionalidade. A excepcionalidade, ela é... A gente consegue entender.
Tem problema. O cara acordou com o pé esquerdo, sei lá tava mal no dia, deu um problema lá e passou o dia indo no banheiro, a noite indo no banheiro, tava com um princípio de gripe, não conseguia nem respirar direito, essas coisas, ou tava num dia ruim, essas coisas a gente entende. São excepcionalidades. É azar. A regra não pode ser tratada como excepcionalidade. E a segunda coisa, até não é que eu discorde, eu concordo. O jogador mediano, ele vai te dar uma entrega melhor num time arrumado, num time estruturado, num time que funciona como time de futebol. Ele vai te dar uma resposta melhor do que a capacidade técnica dele. O Gemerson não vai. O Volpe também não. Não vão. Não vão. Porque, em primeiro lugar, nem para mediano serve. Se servisse para mediano, podia ser, mas não serve. Então, o que vai acontecer é que mesmo num time arrumado, estruturado, ajeitado, organizado, vai ter um momento em que a absoluta deficiência técnica dele vai aparecer. A menos que essa organização do time faça com que tu tenha sempre um assessor de zagueiro, um assessor de goleiro. É impossível fazer isso no futebol de hoje. Porque se o lateral tiver que ajudar, sobra um na ponta. Se alguém não desempenha minimamente a sua função, não pode continuar no time. É simples. Se for discurso do microfone para fora, tá beleza. Agora, se realmente estão pensando isso lá no Grêmio, olha, o buraco é ainda mais fundo do que a gente acreditava. Um abraço para vocês, gurizada.